eu rogo ao Senhor, né? Como tu tens feito, como tu tens usado, como tu tens separado o teu filho, Senhor. Continue falando, Senhor, poderosamente, e usa a sua vida para a tua glória, como o Senhor tem feito. Assim nós pedimos ao Senhor que as palavras que saem da sua boca venham direto do trono da graça, Pai. As palavras, meu Deus, que nos causa, Senhor, constrangimento. Sim, Senhor, as palavras que nos inquietem, que nos levam ao arrependimento, que nos leve, ó Deus, a sermos confrontados, a não estarmos no mesmo caminho, se esse caminho estiver errado. Para a tua glória nós te louvamos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Gratidão, meu pastor, pela oportunidade de estarmos aqui. Aleluia. Meus amados, radicais, né? Que alegria. Terça radical. Estou vendo todo mundo lindo e feliz. Vamos abrir rapidamente nossas Bíblias, né? São 15 para as 9. Acredito que até a meia-noite a gente conclui. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 43. Nós vamos ler e meditar a partir desse verso de número 43. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 43. Quantos encontraram, diz amém, por favor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Meus amados, nós estamos numa série de mensagens. As palavras de Jesus curam. Dentro dessa série de mensagens, nos foi proposto falarmos que as palavras de Jesus curam, têm poder e curam a nossa alma. Meus amados, nós estamos nesse versículo traduzindo a palavra dita por Jesus, ou a frase dita por Jesus, que reflete um dos seus maiores milagres na ocasião em que esteve aqui na terra. E quando a gente observa com calma esse texto, se atendo a ele, o contexto todo mundo já conhece, é o contexto da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava doente, era irmão de Marta e de Maria. Elas mandam avisar a Jesus de que ele estava muito doente. Jesus demora 2 dias após receber essa notícia para começar a retornar da Judeia para a Judeia. Quando ele chega, já tinha mais de 4 dias que estava Lázaro sepultado. Antes de vir, os seus discípulos resistem aí à Judeia, porque dizem a Jesus que lá era um local perigoso. Há pouco tempo tinham tentado apedrejá-lo. Jesus fala para os discípulos: andem na luz e não tenham medo. A partir disso aí ele convence os discípulos aí, a ponto de Tomé dizer: então vamos para que morramos juntos. Encorajado, Jesus faz uma longa jornada até chegar à entrada de Betânia. Quando ele chega na entrada de Betânia, Marta chega até Jesus e diz: ó mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus diz para ela uma das mais importantes frases do seu evangelho: Marta, eu sou o caminho. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Dentro desse cenário, dessas palavras de Jesus, Marta vai chamar Maria, que de tão desolada, nem teve coragem de sair de onde estava. Ela diz: o mestre te chama. Maria se levanta e corre. Os judeus que percebem a saída de Maria dizem: eu acho que ela foi chorar lá no túmulo. Correm para ver o que estava acontecendo. Avistam Jesus. Maria, ao ver Jesus, ela se ajoelha, se humilha nos pés do Senhor e diz: oh Senhor,
Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus mais uma vez olha para ela e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Onde pusesse o corpo, Jesus chega até onde está o corpo. Ao chegar diante do corpo, ele olha e diz assim: tira a pedra. Marta olha para Jesus: Senhor, ela já tinha dito que eu sei que tu és o Cristo. Mas Senhor, já está com 4 dias. Já está fedendo, Senhor. Ele olha para ela e diz assim: tu creres? Porque se você crer, verás a glória de Deus. Eles retiram a pedra. E Jesus, ele faz uma oração, diz: Pai, eu te agradeço. Eu bem sei que tu sempre me ouve. Mas eu faço assim para aqueles que estão aqui, saibam que tu me escutas. Eu te agradeço e eu te peço, ó Pai. Lázaro, vem para fora. E um dos maiores de milagres de Jesus acontece. Lázaro sai ainda atado e ele diz: pode desatá-lo, e manda ele seguir. Meus irmãos, partindo do versículo 43, a gente tem que observar primeiro que ele começa o versículo dizendo assim: e disse isso. Jesus não disse isto, porque segundo a língua portuguesa, quando você diz isto, a pessoa que está falando está perto do que está dizendo, mas quem está ouvindo está longe. Isto é quando você vai dizer ainda alguma coisa. Jesus não disse isto, ele disse isso. Isso é quando você está perto de quem está ouvindo. Isto é utilizado para aquilo que já foi dito. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer a você que as palavras dele nunca estão longe de você. As palavras dele sempre estão perto de você. As palavras dele já foram ditas a você. As palavras dele já foram reveladas por meio desta palavra. E ele me trouxe hoje para dizer a você o seguinte: tome posse disso. A palavra diz que Jesus clamou em voz alta. Mas antes de eu falar sobre o clamor, ainda dentro desse isso, que palavras Jesus falou nesse contexto? Primeiro, Jesus falou que era a ressurreição e a vida. Depois Jesus falou nessa mensagem por várias vezes: essa doença não é para a morte. Ei, o Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: esta enfermidade não é para a morte. Esse problema que você está enfrentando na sua mente, que não para de circular dentro da sua mente, não é para a sua morte, mas será para a glória de Deus. Jesus também falou que era a ressurreição e a vida em abundância. Jesus não quer que nós tenhamos uma vida ordinária, aquela vida da mesmice. Não, Ele quer nos dar uma vida extraordinária. Ele tem uma vida para mim e para você extraordinária. Agora, para isso nós precisamos de tomar posse das palavras que Ele lançou sobre nós. Nós precisamos entender que Ele fala para Marta e Ele fala para Maria que o irmão dela havia de ressuscitar. Quando ele fala sobre haver de ressuscitar, ele está dizendo assim: os problemas do seu casamento não vão acabar com o seu casamento, porque ele há de ressuscitar. Quando ele disse assim, ele está dizendo: ainda que você pense que acabou, que não tem mais jeito com seus filhos, ele diz: eu sou o Deus que ressuscita.
ainda que você pense que aquele seu problema familiar não tem mais jeito, Ele diz: eu sou o Deus que ressuscita. Ainda que você pense, ainda que você ache, ainda que você tenha chegado aqui sem forças nenhuma, dizendo: esse problema para mim é o meu limite, eu não aguento mais. Ele chega hoje nessa noite para dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Nada que esteja morto diante de mim fica morto, eu ressuscito. Apenas creia. Se você observar, numa leitura rápida nesse texto, quando Jesus fala com Marta, e que ele diz: crees nisso, dá a entender que foi um ponto, uma afirmação, mas ele faz uma interrogação: você crê nisso? Antes de fazer o grande milagre, ele olha para Marta e diz: se creres, verás a glória de Deus. Mas ele pergunta. Sabe o que é que Jesus está me chamando para dizer a você? É que Ele está nos provocando. Ele está nos provocando nessa noite a buscá-lo. Ele está nos provocando hoje a exercermos a nossa fé. Ele está dizendo assim: não temas. Tudo isso que aconteceu foi apenas para que você se voltasse para mim, para que eu pudesse fazer com que sua fé aumentasse, para que você exercesse a sua fé, porque se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Existe glória de Deus nessa casa. Existe glória de Deus nessa casa. Desde o início da noite Ele disse que a voz dele é a voz gloriosa, é uma voz de poder. Desde o início desse culto Ele está se manifestando, desde o louvor, desde logo cedo. Não temas, meu filho, não temas, meu filho, eu sou a ressurreição e a vida. Creia tão somente. Se você crê verdadeiramente, verás a glória de Deus. Agora existe uma frase, uma palavra importante nesse processo que aconteceu na vida de Lázaro. Antes do milagre, ele olha para Marta e manda que tirem a pedra. A distância de Jesus entre você e Jesus é do tamanho da sua busca. Como é para você? Disse: daqui de cima cabe na palma da minha mão. O pai dele desce com o carro, vai até o aeroporto, para no estacionamento. O filho olha na vidraça, vê o avião enorme. Aí ele diz: papai, como ele é grande, como é grande o avião. Ele disse: ele agora cabe na sua mão. Aí ele disse: não. Ele disse: filho, assim será você e Deus. A diferença do tamanho dele é a distância que você estiver. Quanto mais perto você estiver, maior ele será. Esse vai ser o tamanho de Jesus nas nossas vidas. E dentro desse versículo, ao falar de tirar a pedra impedia que Jesus chegasse até Lázaro, e que Lázaro chegasse até Jesus. Essa pedra, ela pode ser representada primeiro pelo pecado que afasta o homem de Deus. Se você veio nessa noite em busca de um milagre do Senhor, sabe que a primeira coisa que é preciso fazer é se arrepender, é pedir perdão a Deus, nominando o seu pecado. Se você não fez isso nessa noite, não saia daqui sem fazer isso. Senhor, este é o meu pecado. É isso que eu quero abandonar. É essa pedra que eu preciso de tirar da minha vida. Confesse a Ele. Depois é preciso que a gente tome cuidado e retire uma pedra chamada de pedra do orgulho. A pedra do orgulho, ela é formada por diversos fatores. Entre eles, a rejeição, as mágoas, as fraturas, a vida que nós não escolhemos, os sonhos que foram frustrados. Eles vão se transformando em orgulho.
Muitas vezes a gente pensa que orgulho é porque você olha para uma pessoa mais humilde ou uma pessoa mais simples, financeiramente falando, e você fala bem com ela, então você não é orgulhoso. Isso não é uma das formas de orgulho, sim, mas o orgulho vai muito além do que isso. Sabe o que é orgulho? Vem cá, Mateus, por favor, me ajuda. Imagina aqui um parente que você gosta muito, mas ele te fez um mal há muitos anos e você nunca perdoou ele. E você quer seguir a sua vida, mas você não gerou perdão. Puxa. Enquanto você não olhar para ele, independente se você acertou, se você errou, independente do seu julgamento, enquanto você não olhar para ele e disser: eu te perdoo, você não vai conseguir tirar a pedra do orgulho. É preciso vencer. É o orgulho que faz você ir pedir desculpas, ou você falar com uma pessoa que você diz assim no seu coração: mas não foi você que errou. Mas Jesus está dizendo assim: mas quem é humilde é você, não é ela. Quem não é orgulhoso é você, não é ela. Você é meu irmão. O seu Deus está aqui. É Ele que é juiz. É Ele que te conhece. É por Ele que você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: eu te perdoo, eu te peço perdão. É só com isso que você consegue virar a página da mágoa. Essa pedra, enquanto não for retirada, enquanto você estiver aqui ainda chateado porque um irmão da liderança olhou para você com um olhar diferente e você não gostou, e você ainda não teve a humildade de pelo menos gerar em seu coração perdão pelaquela pessoa, a pedra vai continuar entre você e Jesus. Existe sim uma chave para o céu. Alguém sabe qual é a chave para o céu? Oração. Mas dentro dessa oração tem que vir uma palavra, tem que vir um sentimento de gratidão. O Salmo 50, verso 23, o Senhor diz assim: honra-me com o sacrifício de gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses, acho que 5, diz que em tudo dai graça. A receita para acessar o céu é gratidão. É por isso que Jesus, antes de fazer o milagre, ele olha para o céu e diz assim: Pai, graças te dou. Nos discípulos de Emaús, antes dele pão, ele faz: já foram lançadas sobre a minha e sobre a sua vida. São palavras de vida e vida em abundância. Mas para que a gente tomar posse, para que nós possamos tomar posse, nós precisamos entender isso. Gratidão, humildade, entender que Ele ressuscita aquilo que está morto, entender que Ele é verdade e a vida. Entendemos que precisamos de ter fé, crer, verdadeiramente crer. Você sabe o que é a fé verdadeira? Eu visualizo esse armário cheio. Eu sinto o gosto do café que eu vou tomar e do lanche que eu vou fazer. Eu já estou escutando aqui o barulho da cafeteira borbulhando a água e fazendo o café. Sabe o que é fé? É aquele filho que está na droga e a mãe olha para aqui e faz assim: eu vejo ele
louvando aqui. Eu escuto o louvor dele aqui. Ah, Senhor, eu sinto o borbulhar da minha barriga de alegria. Irmão Glauberto se deitava aqui e chorava pela conversão do seu pai. Eu tenho certeza que durante as orações dele, ele fez isso. Ele sentiu, ele ouviu, ele viu com os olhos da fé. Isso é a fé que Cristo quer. Dentro do texto do verso 43, para a gente não se alongar tanto, porque o relógio parece que parou, então eu vou embalar. Vou dar uma olhadinha aqui com calma. Diz também, a primeira parte foi: e disto isso, as palavras de Jesus. Aí segue: clamou em alta voz. A palavra clamou, obviamente, remonta a sentimento. Ele não falou, ele clamou. Era algo enérgico e sentimental. Jesus é o maior exemplo de inteligência emocional da face da terra e do universo. Augusto Cury fala isso sobre Jesus. Mas tem umas coisas interessantes que a gente pode aprender. Porque Paulo diz que era imitador de Cristo e nós deveríamos ser imitadores dele. Então, se ele é um exemplo, a gente tem que entender que, primeiro, é impossível entender a Deus e a Jesus, mas algumas coisas a nossa mente consegue captar e a gente tem que atender. É que Jesus, nenhum dos seus propósitos atrasa. Nada foge do controle dele. E ele consegue conciliar a melhor situação e o melhor resultado de todas as circunstâncias. Nessa história aqui do milagre de Lázaro, se você for analisar, Lázaro, o texto diz que ele estava enfermo, ou que no primeiro versículo havia um homem enfermo, então subtende que ele era já sempre muito enfermo. E ele ficou mais enfermo. Se Jesus tivesse feito o milagre e curado ele naquele momento, Lázaro talvez tivesse ficado livre da doença, daquela doença que estaria levando ele à morte, mas poderia permanecer enfermo das outras doenças. Se você pegar sobre o horizonte de Marta e de Maria, elas não iam acreditar na ressurreição e que Jesus poderia ressuscitar dos mortos. Porque para elas foi mais fácil acreditar que Jesus havia ressuscitado. Por quê? Porque elas viram Jesus ressuscitar o irmão delas. Para os discípulos, outra observação. Inclusive Jesus fala isso: Lázaro está morto, e eu agradeço a Deus que eu não estava lá, para que não tivesse impedido a morte dele, porque vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Jesus estava ensinando e encorajando os discípulos dele a não temer a morte, a não temer que Jesus era realmente Senhor da vida. Se você for analisar, até quando Jesus termina de ressuscitar Lázaro, que Lázaro vai saindo todo atado, ele tem inteligência suficiente, emocionalmente falando, para não ir lá e dar um abraço. Ele diz: desatai-o, desligar e mande ir. Alguém sabe por quê? Porque Jesus disse: eu vim cumprir toda a lei. E existia, ou existe um versículo, para ser mais correto, que diz que Jesus era também sumo sacerdote. E como sacerdote ele não poderia tocar em algo que estivesse impuro, morto. Por isso que ele diz: desate. Ora, Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, quando soube da morte de Jesus, chorou. Lázaro se comoveu. Jesus ficou
comovido, quando os judeus com a incredulidade começaram a até chacotear Jesus. Ele não poderia salvar o amigo dele, não, antes do milagre. E quando Jesus vê Lázaro, ele consegue ainda estar antenado para dizer assim: importa cumprir a palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer para a gente, meus amados? Não negocie o cumprimento da palavra de Deus. Jesus estava nos ensinando isso. Ei, não importa, não é por alegria. Eu estou tão alegre. Mas esse meu amigo aqui, está todo mundo tão na alegria. Ele está dizendo aqui uma coisa indecente. Não vou ser eu, estraga prazer. Eu vou continuar rindo aqui junto. Não negocie a palavra de Deus. Eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais. As minhas dívidas são grandes. Eu não vou pagar essa conta. Eu não vou cumprir com minha palavra. Eu não vou fazer isso porque não negocie a palavra de Deus. Eu não aguento mais o meu casamento. Não dá mais certo. Não tem mais jeito. Não tem solução. A palavra de Deus diz: o que Deus uniu não separa o homem. Então não negocie a palavra de Deus. Se aguenta mais um pouquinho, porque quando você menos esperar, a ressurreição vai chegar. A palavra vai gritar. Vai ter uma voz que vai clamar. E essa voz vem do céu. E por fim, antes de dizer, vem para fora, a voz clama. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem 3 vozes, 3 tipos de vozes que estão dentro da nossa mente. Primeira voz da consciência é aquela que você toma as decisões pelo aquilo que você estudou, que você sabe que deve fazer e não fazer. Depois vem a voz dos nossos sentimentos, a voz negativa. É aquela que diz: você não pode. É aquela que guarda as mágoas da sua infância, aquela que guarda as mágoas do seu dia a dia. Essa voz, ela está lá todo o tempo. E quem disser que não, pare para prestar atenção, porque ela está lá e ela está todos os dias atrapalhando as suas decisões. Essas vozes, elas precisam ser caladas. Agora elas são fáceis de serem caladas, porque basta que você diga: não quero ouvi-la. Não, isso aqui é uma besteira. E muda de assunto. Mas existe um terceiro grupo de voz. E essa voz, ela pode ter de 2 tipos. É a voz espiritual. De um lado existe a voz daquele que perdeu, que estava no céu, que louvava no coral do Senhor e hoje não louva mais. E essa voz todos os dias ela vai dizer: você não consegue. Para que isso de ser crente? Só mais uma vez esse pecadinho e amanhã você deixa. Para que conversa? Não é bem assim. Essa voz vai lhe desafiar durante toda a vida. E ela vai ter 2 portas muito fortes. Um é o orgulho e a outra é a mágoa. Ela sempre vai usar o orgulho e a mágoa para entrar. Ela usou com Adão. Adão, se você comer, Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Plantou o orgulho em Eva e entrou. A mágoa, como eu queria que tivesse sido assim, mas não foi. Agora não tem mais jeito. Ei, quando você ouvir isso, corre. Agora corre para onde? Corre para uma voz que é uma voz construtiva. A voz que vem sobre o amor. A voz que diz assim: ama o próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas. Uma voz que é poderosa. Uma voz que clamou no primeiro dia e disse assim: haja luz, e ela é luz. Uma voz que clamou e disse assim: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Uma voz que teve coragem de ir na cruz por mim e por você. Suportou todas as dores por mim e por você. Essa voz que na hora que nós estamos se sentindo perdidos, ela olha para a gente e diz assim:
vem. Sai para fora. Sai da caverna. Sai da caverna dos teus pensamentos. Sai da caverna da incredulidade. Sai, sai, vem. Porque essa voz, lá em João 11, versículo 11, ela nos chama de amigos. Jesus disse assim: temos que ir para a Judeia. Nosso amigo Lázaro está morto. A gente tem que ir em busca dessa voz. O Ministério de Louvor puder vir me ajudar. Eu queria lembrar vocês. Quem já mandou um áudio de WhatsApp, aí quando terminou botou o bicho no Viva Voz, aí ouviu a sua própria voz e achou estranho? Achou ou não achou estranho? A ciência explica. Quando nós ouvimos a nossa própria voz, as nossas estruturas, elas são abaladas. Ela consegue se espalhar por todo o nosso sistema ósseo, até vibrar nos nossos ouvidos. Por isso que ela é diferente da voz de outra pessoa. O leão é considerado o rei da floresta, porque todas as vezes que ele abre o seu rugido, ele é o único ser do reino animal que consegue, com a sua voz, trepidar as estruturas, abalar as estruturas dos outros animais. Aí a gente acha bonito as coisas de Deus. Não acaso ele, quando olha para Jesus, ele lhe coloca o título: Eis o leão da tribo de Judá. Porque o rugido do Senhor sobre nossas vidas, ele abala as nossas estruturas. É por isso que as vozes de Jesus cura. É por isso que as palavras de Jesus cura. É por isso que quando ele olha para mim e diz assim: vem, Joanilson. É por isso que quando ele diz assim: vem, Fabiana. Vem, pastor João. Vem, amigo. Vem, amiga. É por isso que ele abala as nossas estruturas. O princípio, o meio e o fim. Com a sua voz, tudo foi criado. Pela sua voz, tudo é mantido. Pela sua voz, tudo é transformado. E eu creio que hoje, ele ministra cura através da sua voz. A voz do leão da tribo de Judá, ela está ecoando aqui nessa noite. Ela está ecoando aqui nessa noite. Ela está ecoando aqui nessa noite e está dizendo assim: tristeza sai, mágoa sai, rancor sai, ódio sai. Oh, não. Ah, tá tudo perdido, tá não. Tem ressurreição aqui. A voz diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu só quero que você creia em mim. Você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo a voz do leão da tribo de Judá,
abundância. Crie coragem. Venha aqui na frente. Levante a sua mão e diga assim: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que é a vida. Eu quero esse Jesus que é a cura. Você que está aqui neste lugar, um homem ou uma mulher, um jovem, uma criança, não resista a essa voz. Não resista a essa doce voz. Levante a mão e venha dizer que o Senhor, que você quer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Nós queremos orar por você. Não perca essa oportunidade. A vida está passando aqui na tua porta. A vida de abundância. Não desperdice. A sua estrutura já está abalada. Você está impactado. Você nunca sentiu uma voz como essa. Mas não resista. Nesse momento existe uma grande batalha acontecendo. Existe uma voz que diz: não vá. Mas existe uma voz que diz: venha. Venha. Nós estamos terminando o nosso culto. Nós estamos nesse louvor. Se você foi tocado, vem. Vem, meu filho. Venha, minha filha. Venha, meu amigo. Venha. Quem te chama é Jesus. Quem te chama é o Filho amado do Pai, que quer te fazer filho, assim como o Pai.
R$10, se possível. Irmãos, só uma última vez aqui para liberar, para orarmos liberando. Quem aqui já fez um impacto radical? Levanta a mão assim. Isso. Bênção. Quem não fez ainda impacto radical? Faz assim. Quem não fez ainda? Bênção. As vagas já estão abertas. Tá vendo não? Oi. Quem não fez o impacto radical ainda? Oi. Hã? As vagas, você precisa procurar Tiago. Cadê Tiago? Tiago, levanta a mão, Tiago. Tiago aqui, ó. Se você que conheceu o impacto radical, o Team Impacto, pastor, eu quero mandar filhos. Meu filho tem 7 a 11 anos. Eu posso enviar? Pode. Você fala com o Tiago, ele vai fazer uma relação e vai explicar taxa de valores, como é o deslocamento, tudo isso, para a glória de Deus e abençoar. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, e o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, possa estar com cada um presente, desde agora e para sempre. Amém. Cumprimente seu irmão, abençoe seu irmão. Que bênção ter você aqui hoje, e que Deus renove suas forças, em nome de Jesus.